Clemente, aqui tem uma pergunta. Qual é a relação entre as doenças cardíacas e a insuficiência metabólica? Eu vou ler a pergunta. Espiritualmente, qual a relação kármica das doenças cardíacas e a insuficiência metabólica? Metabolismo é aquilo que diz respeito a todo o movimento das substâncias dentro do corpo. Então, uma insuficiência metabólica significa uma incapacidade do corpo em lidar com o mundo de transformação, com o movimento das substâncias dentro do corpo. Mas vamos responder aqui à pergunta. Tem dois aspectos aqui nela. Uma alma que ainda vive dentro da lei da reencarnação, quando ela tem que se reencarnar em novos corpos, a cada encarnação ela tem que construir novamente os seus corpos, né? O corpo mental, o corpo astral, o corpo físico, etérico. Então, muito antes desses corpos serem construídos, a alma já, nos planos internos, nos planos espirituais, já tem a ideia, o esboço daquilo que vão ser as estruturas desses corpos. E essa ideia, esse esboço que ela faz, ajudada por tantas consciências e hierarquias que cuidam desse aspecto da evolução humana, essa alma, então, elabora esse modelo dos corpos futuros nos quais ela vai se encarnar, baseado nas condições kármicas que esses corpos desenvolveram em vidas anteriores, porque cada corpo desenvolve o seu karma e o resultado desse karma desenvolvido em cada vida vai ficando registrado nos átomos permanentes de cada um desses corpos. Então, a alma constrói seus novos modelos baseado nas condições kármicas de cada um desses corpos, baseado nas experiências que a alma também tem que fazer nessa nova encarnação e também baseado naquilo que ela, o serviço que ela pode prestar encarnada dentro desses corpos. Então existem muitos aspectos que entram nesse momento em que a alma elabora esse modelo dos novos corpos. Então, quando isso está maduro até um certo ponto, a alma começa a fazer a sua descida e começa a entrar, num certo momento, dentro do plano mental, dentro do plano emocional, até chegar ao plano físico etérico, trazendo esses modelos desses corpos. Em cada plano, ela vai construindo, com a matéria, com a substância desses planos, os seus novos corpos, baseado nesse modelo, que ela elaborou previamente. Então, no plano mental, ela estrutura o corpo mental, estrutura o modelo do corpo físico naquele plano. No plano astral, a mesma coisa, esse modelo vai tomando mais corpo, vai se condensando. E quando chega no plano etérico, isso já toma uma concentração, uma condensação maior. E é neste plano etérico que a alma organiza, recolhe todas aquelas correntes vitais, aquelas correntes etéricas que vão se expressar aqui nos movimentos dos líquidos dentro do corpo. Então, os líquidos no nosso corpo, eles são formados a partir das forças que a alma recolhe nesse plano etérico, que é todo permeado de correntes vitais, de forças criadoras. E é desse plano que a alma, então, recolhe essas forças para dar origem aqui no plano físico ao movimento dos líquidos no nosso corpo. E o centro de convergência dessas correntes vitais, dessas correntes etéricas, é aquilo que vai formar o nosso coração. Então, o nosso coração não é uma bomba que pulsa e que empurra o sangue a circular no corpo. Pelo contrário, o coração é formado a partir dessas correntes etéricas vitais. No ponto de confluência dessas correntes, aí surge o coração. Então, o coração é secundário à formação dessas correntes. Então, digamos que o indivíduo, em uma vida anterior, em vidas anteriores, ele tenha desenvolvido os aspectos do egoísmo no plano mental, ou no plano emocional, ou no plano físico etérico, onde ele tenha só cuidado de si, onde tem dado muita importância à própria condição física vital, às próprias necessidades, ou tenha esbanjado da vida neste plano. Então isto fica registrado, isso que ele criou em vidas anteriores fica registrado, e na hora da alma construir um novo corpo,
essas condições anteriores criam como que nódulos, criam como que resistências para que essas correntes sejam agrupadas e deem origem aqui às correntes líquidas no nosso corpo. Então, todas as nossas doenças cardíacas e circulatórias, porque o coração está ligado à circulação, não se pode ver isso separadamente, isso tem a ver com aspectos do nosso egoísmo que criam nódulos nesse plano etérico e que não deixam, então, essas forças se organizarem corretamente para construir aqui no plano físico o coração e a circulação, com tudo aquilo que corresponde à circulação, os vasos, as artérias e tudo isso. Então, sim, é o nosso egoísmo vivido em vidas anteriores e que não foi dissolvido, que não foi transmutado, que não foi compensado, que neste momento da construção desses corpos cria nódulos, resistências, bloqueios ao fluxo da energia nesses planos. Isso então vai interferir no desenho do nosso corpo físico, no resultado final do nosso corpo físico. Então, claro, existem diferentes intensidades de egoísmo vividas em vidas anteriores, então também existem diferentes intensidades de doenças cardíacas circulatórias, desde defeitos anatômicos quase incompatíveis com a vida no plano físico. Tem seres que encarnam pelas condições do coração, são tão insuficientes que não é suficiente para a alma se encarnar naquele corpo físico, então a experiência só chega até esse plano. Existem também outros graus de distorção da construção desse coração e da construção dessa circulação, desses vasos. Então, essa é a relação que a gente pode estabelecer, vista de uma perspectiva, entre as nossas condições kármicas geradas em vidas anteriores e aquilo que é o estado atual dos nossos corpos. Então, o tratamento já está esboçado, né? Porque da visão correta da causa que está por detrás, automaticamente já se vê o movimento de cura nisso. O ser tem que se desapegar de si, o ser tem que se desapegar das próprias forças, do próprio bem-estar, da própria vida, dos próprios movimentos físicos, etéricos, vitais, e ele tem que entrar no fluxo da vida, tem que entrar na corrente da vida que não se interrompe nunca. A vida está em contínuo movimento e o nosso sangue, os nossos líquidos deveriam estar nesse movimento. Então, se não tem essa possibilidade, isso estanca a energia, esse estancamento da energia cria essas condições que nós citamos. Então, a cura está nesse movimento contrário, o ser se doar à vida, o ser se abrir à vida, o ser fazer aquilo que é o serviço, aquilo que é a vida, para a qual a alma criou aqueles corpos, para a qual a alma veio ao plano físico. Então a cura já está aí. A dissolução desses nódulos gerados por esta vida kármica está nesse movimento contrário de se colocar no fluxo da vida e se deixar levar por aquilo que é a força de expressão da própria vida, que já tem um plano também estabelecido para nós, né? E se eu compreendi bem essa insuficiência metabólica que a pessoa cita aqui, então é claro, se o sangue agora transporta tudo aquilo que são as substâncias próprias para o funcionamento do corpo, se essas condições do coração, da circulação não estão adequadas, então é claro que os graus de distorção dentro do metabolismo, ou seja, dentro do funcionamento da vida das substâncias no corpo, então isso vai ter diferentes também níveis de manifestação, essa distorção desse metabolismo. Então, a correção primeiro está na consciência, está no indivíduo fazer o movimento contrário, aí sim, a partir daí, os medicamentos, as ajudas externas, as terapêuticas, as técnicas, vêm em complementação àquilo que já começou a acontecer na consciência do ser. A doença surgiu lá, no distúrbio na consciência, e também a cura está em o indivíduo resgatar a sua consciência para que a vida fluindo agora dentro do ser cure tudo. Porque se a vida flui dentro do nosso ser, as doenças não existiriam. A cura sempre pressupõe um movimento de transformação dentro do ser. Alguma atitude dentro dele, algum comportamento dentro dele, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, de agir, em algum setor dos seus corpos ele tem que, ou em vários setores,
ele tem que mudar aspectos aí. E a partir dessa mudança de atitude, essa abertura à transformação desses aspectos arcaicos, doentios, aí sim, a partir daí, ele vai e começa a liberar esses corpos desses nódulos e as energias vitais, as forças vitais, as forças de vida começam a circular dentro de um indivíduo, elas por si só restabeleceriam a cura no ser. E os medicamentos vêm sim como complemento, como apoio, como ajuda para facilitar que esse movimento de cura, esse movimento de reequilíbrio, essa restauração do fluxo dessas forças vitais se dê de uma forma mais completa ou mais ágil, ou complemente isso de alguma forma, né? Cada situação, isso vai ter uma atuação. Então, essas doenças cardíacas sempre têm a ver com o movimento de egoísmo no nosso ser. O coração significa um centro de consciência do nosso ser, e se estamos focados apenas nos aspectos materiais disso, então nós estamos construindo dificuldades aí para o fluxo das nossas forças vitais. Se fizemos isso no passado, hoje temos que restabelecer isso. Não é lutar contra as doenças cardíacas, reconhecer e fazer o movimento contrário. Se vamos conseguir ou não restabelecer as condições anatômicas do coração, isto é uma outra questão. Mas o movimento interno tem que ser restabelecido. Isto que seria essa cura. Caso você viesse, por exemplo, do coração, quando acontece a hereditariedade, vem um, o outro, o pai, A pergunta dela é se essas doenças cardíacas congênitas, né, que vêm de gerações, se também isso entraria dentro dessa mesma compreensão. Nós temos que compreender isso de uma forma diferente. Nós pensamos que nós herdamos aquilo que está na corrente hereditária. Nós entramos naquela corrente hereditária para termos aquelas enfermidades que a alma previamente visualizou para aqueles corpos em função do seu karma. Então, se ela tem que desenvolver algo a nível cardíaco, então ela vai encarnar dentro de uma corrente hereditária onde aquilo já esteja presente como defeito dessas próprias correntes. Então, ela entra ali conscientemente para adquirir aquela condição anatômica, para agora o indivíduo, dentro daquela condição anatômica, poder fazer o seu movimento contrário de cura. Então, é o contrário do que normalmente nós pensamos. Bem, chegaram algumas perguntas. A primeira delas, como ajudar alguém com insuficiência cardíaca séria e que não consegue enxergar a mudança que deve ter na consciência e vive girando em torno de si mesmo? Nós vimos ontem que uma enfermidade, qualquer que seja, sempre ela indica algo em nós, um ponto a ser transformado, uma atitude a ser transformada. Então isso é muito básico em qualquer processo de cura. E se isso não está presente no ser de alguma forma, então as possibilidades de ajudar o ser se limitam às possibilidades externas de ajudas paliativas, que são coisas que vão ajudando o indivíduo a caminhar até chegar a um ponto de maturação, de exaustão às vezes, diante daquela enfermidade ou diante de uma dificuldade, e ali reconhecer que algo dentro dele tem que ser transformado. Então, essa atitude é básica, a transformação, essa abertura para a transformação. E como nós estamos falando diante de pessoas que estão nessa busca, nesse caminho, então a resposta vai nessa direção. Se estivesse falando sobre esses temas num auditório acadêmico, claro que a linguagem seria completamente diferente. Então, essa transformação que nós temos que buscar, ela não se dá de uma hora para outra, não se dá assim, reconhecendo, e no momento seguinte já está transformado. A energia no universo existe para isso, mas vamos falar de processos um pouco mais normais aqui. Então, em primeiro lugar, o indivíduo, diante de uma condição mais séria, entre aspas, uma condição clínica com mais repercussão, aquele indivíduo, em primeiro lugar, ele tem que ser ajudado a
aceitar aquela própria condição. Ou seja, não existe uma transformação sem que, em primeiro lugar, a gente aceite aquela condição. Aceitar uma condição não é cruzar os braços e não fazer nada. Aceitar a condição é saber que um sentido profundo existe por detrás daquilo. Nada acontece aleatório no universo. Então, se nós estamos diante de uma condição em nosso corpo físico, uma condição que exija mais trabalho ou mais atenção, um motivo existe daquele estar. Então, temos que aceitar essa condição. E essa aceitação é base para que essa transformação possa acontecer. E um segundo ponto, que é a não identificação com esta condição. Porque se nós nos identificamos com aquela condição, também fechamos as possibilidades dessa condição ser transformada. E quantos seres nos deram exemplo em condições físicas, em condições clínicas debilitadas, sem órgãos, sem partes de órgãos, com limitações físicas e que vivem uma vida, às vezes, mais ativa ou mais positiva ou mais evolutiva que seres que têm aparentemente todos os órgãos nos lugares. Então, a condição física não é limitação para nenhum processo, nenhum caminhar espiritual. Então, essa aceitação e essa não identificação com essa condição, isto é básico. E depois, sim, o indivíduo, fazendo essa etapa, ele vai reconhecer que algo dentro dele tem que ser transformado. E tem que ser ajudado, então, a reconhecer aquelas atitudes próximas dele que já podem ser transformadas e que não precisam ser grandes transformações. Cada pequena transformação que se faz, aquilo está caminhando na direção de grandes transformações. Uma gota d'água caindo continuamente é capaz de encher um depósito imenso. Então, pequenas transformações também vão atraindo a energia que vai levando esse processo em frente. O indivíduo, reconhecendo agora essas transformações que têm que ser feitas, ele tem que viver essa transformação. Ele tem que realizar em si essas transformações. Ou seja, aí ele parte para o processo mesmo mais direto de transformar essas condições, essas atitudes, esses pontos na consciência. Então, se nós temos diante de nós um indivíduo que tem uma limitação física, um processo cardíaco, qualquer processo que seja, nós mesmos temos que estar nesse movimento dinâmico de transformação. Porque não adianta falarmos sobre isso se nós mesmos somos cristalizados nos nossos pontos, nas nossas dificuldades, nos nossos corpos, naquilo que externamente nós aparentamos ser, se nós também não estamos nesse movimento dinâmico de transformação. Então, a primeira ajuda que se pode dar ao indivíduo assim é vivermos essa transformação. E se estamos vivendo essa transformação, e se estamos abertos a isto, nós vamos estar diante de um ser que vai nos dar sinal qual é a via de menor resistência para este processo dar início dentro dele. Sabendo também que não somos nós que transformamos, dentro daqueles indivíduos tem um ser interno que está impulsionando também este processo de transformação. O contato todo, o trabalho todo é nesse nível e não querer a ferro e fogo se transformar em uma situação externa. Tem que se dar tempo desse processo acontecer no indivíduo. E nós temos que ser esse exemplo vivo dessa transformação. Porque isso, então, irradia de nós. A outra pergunta sobre as varizes gostaria de saber sobre a cirurgia de varizes, qual seria a posição, já que tenho que me submeter a este procedimento e já ouvi uma fita em que se fala que não se devem retirar as veias. Tudo que acontece com o coração e com a circulação tem a ver com essa nossa atitude de prender as coisas, essa atitude egoísta de querer amarrar as coisas, de querer as coisas para si, para o próprio benefício. Isso interfere em toda uma dinâmica de construção sutil dos nossos corpos. Então nós temos que viver este processo de transformação, nós temos que irradiar essa energia que o coração simboliza, essa energia de união, essa energia de acolhimento, essa energia de radiação que parte dessa área do ser.
E então essas informações que se dão são informações muito básicas que dizem respeito às mudanças de atitude que nós temos que ter, independentemente das nossas condições físicas. Se nós temos este ou aquele sintoma, esta ou aquela doença, neste ou naquele grau, essas transformações têm que existir no nosso ser, porque as mudanças, transformações no corpo físico são decorrência dessas mudanças internas de atitude. Não se está falando das situações individuais, das condições individuais. E nós vimos hoje que, diante de uma situação, um medicamento não deve ser excluído, não precisaria de ser excluído. Claro que teríamos energia para resolver tudo isso, entrando em contato diretamente com as energias de cura que estão aí, mas se os medicamentos, se as técnicas, os recursos terapêuticos estão aí, é porque ainda temos necessidade desses processos, os nossos corpos têm seu próprio karma, que tem que ser resolvido com os instrumentos, ou tem que ser ajudados com os instrumentos próprios daqueles planos, né? Então, uma cirurgia também não necessariamente ela está excluída. Ela não precisaria ser excluída desde que todas essas etapas prévias já estejam acontecendo. O indivíduo esteja buscando essa transformação, vivendo essa transformação, usando todos os recursos que ele tem disponível para ajudar esse processo de transformação. E a cirurgia, em muitas situações, pode ser também um instrumento adequado para aquilo, porque existem certas condições físicas, hoje dentro das leis físicas normais, não teria condição de ser resolvida com os meios hoje conhecidos, e não só isso, aquela condição pode até desencadear um outro processo negativo no corpo. Então a cirurgia poderia ser uma indicação. Como o indivíduo não sabe, ele tem que buscar essa confirmação interna, o que ele deve fazer diante daquela situação. Se está indicado uma cirurgia, buscar uma confirmação interna para saber se aquela condição deve ser resolvida desta forma. Diante dessas situações, buscamos viver todas essas etapas ou colocar para o indivíduo todas essas etapas do processo de cura, e se temos diante de nós uma situação que tenha que ser resolvida com a cirurgia, o que a gente observa é que se dão os passos nessa direção e se vê que as portas começam a se abrir quase que automaticamente quando você vê a situação já está resolvida. Ou seja, se vê que não teve nenhuma resistência, quase confirmando que aquela ali realmente seria a forma daquela condição ter sido resolvida. Então, é o que também a gente vive. E é claro, o indivíduo tendo se submetido a essa cirurgia pode significar também uma alavanca maior ou diferente para acelerar esse processo de transformação dentro dele. E uma outra pessoa gostaria, se fosse possível, falar sobre o mal de Alzheimer. Essa doença é uma doença degenerativa das células cerebrais, das funções cerebrais, e é uma condição que hoje se vê se disseminando de uma forma global. O que nós temos que saber diante de uma situação dessa, degenerativa do sistema nervoso, é saber que o que verdadeiramente regenera as nossas células cerebrais, esse nível do nosso ser, esta área do nosso sistema nervoso do nosso cérebro, é aquilo que nós deixamos circular em nossas células cerebrais. Ou seja, é a qualidade das vibrações, das energias, dos pensamentos que deixamos circular através dessa área do nosso ser. É isto que verdadeiramente, ou seja, são as vibrações elevadas que deixamos circular nessa área do nosso ser, que vai fazer com que as nossas células cerebrais sejam regeneradas por qualquer processo que seja. Então, uma doença degenerativa do sistema nervoso, ela só acontece porque as nossas células cerebrais vão sendo densificadas com tudo aquilo que nós deixamos circular através delas, ou com tudo aquilo que nós absorvemos. O que nós pensamos, a densidade dos nossos pensamentos negativos, ou os nossos pensamentos fora da lei, aquilo que entra pelos nossos órgãos dos sentidos, o que vemos, o que ouvimos, o que lemos,
as vibrações do ambiente, a acolhida que nós damos para isso também vai fazer com que a densidade das vibrações das nossas células cerebrais seja cada vez mais densa. E também o que ingerimos fisicamente como alimento, os alimentos desvitalizados, os alimentos pesados, os alimentos artificiais, químicos, tudo isso leva a um processo de densificação dessas células cerebrais. E o que verdadeiramente vai tirar as células cerebrais desse nível é a qualidade da energia que nós deixamos então circular nessa área do nosso ser. Então são os nossos pensamentos elevados, onde nós colocamos a nossa consciência, é aquilo que nós deixamos entrar por nossos órgãos dos sentidos mesmo, ou seja, a qualidade das vibrações que nós deixamos entrar por essas janelas do nosso ser físicas, e também a qualidade do nosso alimento. Isso tudo são recursos que nós temos para lidar com essa situação desde que ela esteja manifestada. Agora, uma doença dessa não se cria de uma hora para outra. Uma doença dessa, que chega a esse nível, é porque aquilo já vem sendo construído, muitas vezes, em vidas, e ao longo de toda uma vida do ser, então uma transformação tem que ser uma transformação muito básica. O indivíduo tem que se colocar dentro disso e não ter nenhuma expectativa pelos resultados. Porque o trabalho tem que se dar nesse nível interno inconsciente dessas atitudes, de tudo aquilo que foi construído, e que aquilo tem que ser mudado. E os resultados vão vir em função de tantas coisas que nós não controlamos, que nós não podemos dirigir. Então, a ausência de expectativa, o não esperar resultados daquilo que nós reconhecemos que devemos fazer, isto é uma condição básica para este processo de cura de uma doença assim. Como se disse, são informações bem gerais, existem casos individuais onde aí você tem que lidar caso a caso, né, para orientações mais específicas. Os rins pararem de funcionar, fazer diálise, há possibilidade desses rins voltarem a funcionar ou não? Ela perguntou se os rins que estão num processo de insuficiência, você precisando de um recurso técnico que se chama de hemodiálise, se há condição desse rim voltar ou não. Aqui também nós estamos dando a resposta para este grupo. Claro que nós não devemos colocar o carro na frente dos bois. Se ele vai voltar a funcionar ou não, nós não somos senhores nem da vida nem da morte. Nós podemos reconhecer o que nós podemos fazer diante de uma situação dessa e colocar todos os recursos, toda a nossa disposição, invocar as ajudas internas e externas para estar diante daquela situação, reconhecendo também o que naquele indivíduo tem que ser aceito, transformado e vivido dentro dele. E aí os resultados vão vir em função daquilo que corresponde àquele indivíduo. Curas sempre podem acontecer. Milagres, hoje é tempo de milagres, ou seja, energias de planos superiores descerem e também atuarem nesses planos aqui mais densos da matéria. Então devemos nos abrir para isso e os resultados não estão nas nossas mãos. A propósito dessa pergunta, dentro de cada órgão físico nosso existe o que é chamado de micro-órgão. Isto é, dentro de cada órgão físico existe o modelo para aquele órgão, que se chama de micro-órgão, que seria o que cria aquele órgão, o que desenvolve aquele órgão. Então, um órgão pode estar comprometido. Um órgão pode não ter mais, digamos, possibilidade de ser recuperado. Mas se for trocado o micro-órgão, aquele órgão se renova totalmente e transforma-se num órgão novo. A medicina terrestre não tem este conhecimento. Medicina terrestre não pode fazer isto. Medicina terrestre chegou até o transplante, que é trocar um órgão por um outro. Mas a medicina terrestre não tem como lidar
com o micro-órgão do órgão. Ainda não chegou a este ponto, não se sabe também se vai chegar. Então, nós podemos ter um órgão até já deteriorado, mas existe dentro da medicina universal a possibilidade daquele órgão se transformar num órgão novo. É só se trocar o micro-órgão. E isso, nas naves laboratórios extraterrestres, isso é feito. Então, há casos que são inexplicáveis para a medicina da Terra, casos que se dão, que foram trocados os micro-órgãos. Então, se alguém está numa situação extrema que a medicina não pode resolver, nunca se deve dizer que não pode ser resolvido, porque a própria medicina dispõe de recursos que na Terra não são conhecidos e que muitas naves, laboratório, estão em torno da Terra fazendo este trabalho. Então, se alguém fazendo esta diálise, de repente fica bom, isto para a medicina da Terra talvez possa ser inexplicável, mas para a medicina, de um modo geral, é perfeitamente natural. Só trocar o micro-órgão ali e aquilo se transforma num órgão novo. É como se fosse ali aos poucos surgindo um outro órgão à medida que aquele vai se deteriorando e vai desaparecendo. Vocês não ouviram falar que Cristo restituiu a vida a um cego? Isso não tem nada de mais. Trocou o micro-órgão daqueles olhos. Isso é possível. Não é possível aqui, normalmente. Mas um cego pode enxergar, um paralítico pode andar. Isto não é nada demais. É só trocar o micro-órgão dos órgãos que estão ali afetados. E isso Cristo podia fazer. Pois não. Então, ele está fazendo uma pergunta mais ou menos até dentro deste assunto. Que se a nossa condição física, pode impedir que a gente cumpra uma tarefa. Pode impedir se tiver que ser impedido. Mas se você, em princípio, não acreditar nisto, você já abre portas para que haja ali uma mudança, para que haja ali uma transformação. Se nós estamos dizendo que até um órgão comprometido pode ser trocado, um estado físico pode ser também imediatamente transformado. Mas isto precisa que a alma do indivíduo, que a mônada do indivíduo estejam sintonizadas com isso, que deem o consentimento para isto e que isto fique incluído no karma do indivíduo. Nada disso pode acontecer se o karma não permite. Então, se o karma permite, tudo pode acontecer. Nós temos que estar muito além das possibilidades conhecidas aqui neste planeta, ou na superfície deste planeta. Não há o que não possa acontecer. Então, nós temos que nos transformar, que é para mudar o karma, que é para o karma ir se transformando, para o karma ir se iluminando e se liberando. E não há o que não possa acontecer. Aqui Clemente tinha 3 perguntas que eu passei a você, você poderia responder, que parece que é uma coisa importante. A esquizofrenia é uma doença ou é uma sensibilidade especial da pessoa? Em um processo evolutivo normal de um ser, a alma que está encarnada nos corpos materiais, ela vai aprendendo a lidar com a energia de cada corpo e ao longo do processo evolutivo, ela vai unindo a energia desses corpos, vai alinhando esses corpos, fazendo com que esses corpos sejam uma expressão mais pura. Então esse é um processo normal que ocorre na evolução de uma alma encarnada dentro dos corpos materiais. No caso de uma esquizofrenia, tecnicamente, há uma cisão desse processo de alinhamento, de união dos corpos. É como se aqueles corpos inferiores, o corpo físico, etérico, ficassem desligados parcialmente dos corpos sutis superiores, do corpo astral, do corpo emocional, do corpo mental. E esse processo de cisão pode se dar em diferentes graus, em diferentes intensidades. Então, tecnicamente,
esse seria o processo de uma esquizofrenia. Então, se o indivíduo tem isso de uma forma parcial, de uma forma mais simples, ele pode manter uma personalidade externa, aparentemente normal, e sob certas circunstâncias, sob certas influências, essa cisão se manifesta e aí ele começa, com a consciência desligada desse corpo físico, ele começa a ir participar de processos, de visões, de influências, de vibrações desses subplanos astrais ou mesmo subplanos mentais em alguns casos. E a alma não tem ainda essa habilidade de lidar com essa cisão e, a depender então dessa intensidade, isso se manifesta de uma forma ou de outra. Então, o processo de cura desse ser geralmente vem de vivências anteriores onde essa desunião entre os corpos, onde aí aconteceu algo mais forte que a alma então trouxe como uma condição a ser sanada, a ser restabelecida, e nasce dentro dessa condição desses corpos mal estruturados, desses corpos mal integrados e não completamente unidos. Então o processo aí de cura desse ser é a alma ir mesmo dentro de uma estrutura assim, ali aprendendo a lidar com esse processo e levando esse processo até onde ela consegue. Em muitos casos, ela pode estabilizar este processo, em muitos casos, isso pode avançar, porque isso vem dentro de uma condição mais intensa, as formas de expressão disso são diferentes. Então, em síntese, a pergunta dela é se existe alguma coisa de novo, alguma coisa de nova hoje para ajudar nesse processo de integração dos corpos dentro desse quadro, dessa condição da esquizofrenia. Porque os tratamentos convencionais simplesmente bloqueiam a consciência do indivíduo de receber essas vibrações desses subplanos. Então o indivíduo deixa de ouvir vozes, deixa de ver, ter suas visões desses subplanos, ele fica menos influenciável sobre essas vibrações desses subplanos. Então, o que pode ajudar realmente o indivíduo a sair dessa condição, em primeiro lugar, é ter essa compreensão mais ampla do processo dentro do qual essa alma está encarnada, porque aí tem que ajudar o indivíduo com aquela condição. A alma tem que ir aprendendo a lidar com aquelas limitações e aprendendo a discernir tudo aquilo que ela experiencia, aqueles corpos experienciam. Então, o indivíduo pode ser ajudado diante dessas influências, diante dessas vibrações, daquilo que é a condição anormal, esses corpos ficarem autônomos. Então, ali ele aprender a lidar com aquelas experiências todas, estar diante daquilo, sem se deixar influenciar em demasia ou aprender a lidar com aquelas condições. Isso existe. Não é o convencional do tratamento para essa condição de esquizofrenia, mas existem sim casos individuais onde você pode realmente ajudar o indivíduo a atravessar essas experiências e ali ter ainda um certo domínio desse processo. Às vezes o processo não se desfaz, essa cisão não se desfaz, mas ali o indivíduo compreende, ainda tem uma parte da consciência que ainda pode compreender essa sua condição e ali ter um mecanismo de domínio, de manipular aquela condição, né? De estar mais dono daquela condição. E dentro disso também podem existir alguns medicamentos sutis que ajudem esse processo de integração, esse processo de união desses corpos. Mas a condição básica que tem que ser sanada é essa condição que aquele ser trouxe de vidas anteriores. Então ali tem um tempo, tem um ciclo que tem que se cumprir, e ali, enquanto aquele ciclo está se cumprindo, as condições ideais devem ser dadas para aquele indivíduo, o ambiente, a alimentação, os cuidados, o apoio terapêutico deve ser dado para que aquele processo se complete. Então isso vai depender muito do indivíduo, do ponto onde ele está e o que ele atrai como condição em torno de si que possa ajudar nesse processo de reharmonização, de reunião desses seus corpos materiais. O que tecnicamente então se conhece é que o indivíduo tem essa cisão
dessa personalidade, justamente porque, ora, pode estar manifestando uma condição externa, até aparentemente normal, entre aspas, até bem dotada, entre aspas, e num certo momento, por circunstâncias, por influências externas, essa cisão se expressa, vem à tona, e ali então o indivíduo entra numa outra condição, como se fosse uma outra personalidade ali dentro, né? Então isso já é um processo de cura muito mais amplo do que simplesmente você estar ali remediando ou tratando sintomaticamente, superficialmente uma condição. Já precisa daqueles que estão em torno daquele ser estar imbuídos de toda uma vida interna que eles têm que cuidar em si próprios e para que também vão estimulando naquele ser que está com este processo, com essa condição, estimulando nele uma possibilidade maior da alma e ganhando maior domínio daqueles corpos e sanando aquele processo até onde isso é possível naquela encarnação. A outra pergunta é por que crianças muitas vezes veem coisas que os adultos não veem? Seria uma sensibilidade especial? Antes de um novo nascimento, de uma encarnação, a alma, mesmo a consciência do ser, tem uma ampliação, ela tem uma abrangência muito maior do que normalmente ela expressa aqui já encarnada no corpo físico. Então, nesse movimento de encarnação de uma alma, ela ali participa de mundos, participa de todos aqueles planos que ela atravessa e mesmo tem memórias muito mais ampliadas que normalmente ela pode expressar assim numa vida normal. E o processo de gestação, o processo de encarnação de uma alma assim, esse processo é um processo de densificação em corpos cada vez mais densos, a consciência também vai se densificando e com isso então essa consciência, a consciência própria do ser ou a consciência da alma vai se limitando e vai perdendo essa abrangência que ela tem. Então, uma criança ao nascer pode ter ainda reminiscências muito mais vivas, muito menos densificadas dessas vibrações, dessas vivências, de tudo aquilo que ela vivenciou, experienciou antes do nascimento. Mas o processo de entrar dentro de corpos materiais, a alimentação, a educação, as vibrações densas materiais, tudo aquilo que acontece no mundo físico concreto, faz com que então essa consciência vá se densificando e normalmente perdemos, em pouco tempo perdemos a lembrança de tudo aquilo que a gente teve nessa fase anterior ao nascimento. E muitas crianças podem se influenciar menos por este processo e ainda podem conseguir manter essas lembranças, essas reminiscências por muito mais tempo que normalmente uma criança hoje apresenta. Por tantas circunstâncias, do ambiente onde ela nasce, da alimentação que ela recebe, dos cuidados que ela recebe, da educação, das vibrações com as quais ela entra em contato. Então, esse processo hoje normal de educação, alimentação, a vida hoje nos planos materiais é uma vida que densifica isso de uma forma muito intensa, então normalmente o ser perde mesmo essa consciência. E muitas crianças hoje estão nascendo dentro de uma outra disposição, são almas muitas vezes mais evoluídas, mais preparadas, então conseguem se deixar influenciar menos por esse processo de densificação e a consciência que ainda pode ainda se manter mais amplificada, pelo menos ainda até um certo ponto, dentro também de um certo limite. Então isso é diferente assim para cada criança. E elas mesmas são almas que, encarnadas, vamos ver que crianças que às vezes recusam certos processos pedagógicos, recusam certos alimentos, certos ambientes, justamente no sentido ali inconsciente para o ser, inconsciente de ela se manter mais preservada de todas essas vibrações que a vão densificando. Então isso é diferente para cada criança.
E a terceira pergunta: podemos, através de sinais, saber o que fomos no passado? Eu gaguejo. Tem alguma relação com o meu passado? No desenvolvimento também de um ser, de uma alma encarnada, essas energias procriativas que estão mais ativas nos centros inferiores do indivíduo, com o desenvolvimento daquele ser, essas energias, então, procriativas, elas vão se elevando, elas vão se sublimando e elas vão subindo de centro em centro, e até que elas também atingem esse centro da fala, esse centro da laringe, que é um centro criador também. O verbo, a palavra, é um movimento criador. Através do som da palavra, nós emitimos vibrações, nós criamos nos planos sutis. Então, esse processo da gagueira, essa inabilidade do ser em lidar com esse processo de expressão dessa energia da fala, isso mostra uma inabilidade que a alma adquiriu, que o ser adquiriu em vidas anteriores, justamente de lidar com essas energias criativas. Ou elas se tornaram autônomas, ou elas se exacerbaram, e o ser ali vem com essa inabilidade para poder lidar com essas energias criativas que vão ascendendo através desses centros inferiores e vão se expressar também de uma forma incompleta, por exemplo, numa gagueira, que é uma inabilidade que o ser tem de lidar com esses mecanismos de expressão da fala, do verbo, de exprimir essa energia criadora. Então aí o indivíduo, com esse processo, tem que reaprender a lidar com essas energias criadoras, a lidar com o próprio pensamento que cria todo o tempo, a lidar com os seus sentimentos que criam todo o tempo também nos planos sutis, lidar com a sua fala que está emitindo continuamente vibrações, está criando, e com seus gestos, as suas ações também estão criando todo o tempo. E o uso da energia, essa energia procriativa, que está concentrada nesse centro procriativo, nesses centros inferiores. Então o indivíduo tem que ir fazendo um trabalho educativo, um trabalho de transformação, de elevação, de domínio dessas forças, para que esse processo da fala possa se restabelecer ou possa liberar desse centro essa dificuldade ou esses empecilhos, esses nódulos que levaram à expressão desse fenômeno, dessa condição da gagueira. Uma outra pergunta aqui, então, está: quando efetivamente se dá a encarnação da alma? Esse processo de encarnação da alma, isso foi diferente ao longo da evolução da humanidade. Antes, no processo evolutivo encarnatório normal de uma alma, esse processo de descida da alma realmente permear os corpos materiais se dava no outro ritmo. Aquilo que se expressava no mundo físico material tinha uma outra forma de influência sobre esse processo, então isso se dava de uma forma muito mais lenta, no outro ritmo ou dentro de um outro tempo. Por exemplo, no princípio desse século ainda se falava que esse processo para descer, completar a sua descida dentro do corpo material, dentro daquilo que era seus veículos estavam sendo construídos, se dava em torno da 3ª semana. Mas isso é algo que dizia respeito a uma fase evolutiva, a um momento evolutivo, e isso mudou ao longo da história e mudou também desde o princípio do século até hoje. Então, isso hoje se dá pela atração que o mundo material exerce sobre as almas, ou pela avidez que essas almas, que muitas almas têm de descer no plano material. Isso tudo pode acelerar esse processo, e esse processo pode se dar muito antes da 3ª semana. Pode se dar nos primeiros momentos, nos primeiros dias, nos primeiros momentos dessa encarnação. Então isso não se pode generalizar. Hoje não se pode generalizar mais, porque
Isso depende muito da etapa evolutiva dessa alma, do desenvolvimento dessa alma e da habilidade, então, que essa alma tem para lidar com aqueles seus veículos, para lidar com a vida material, para lidar com aqueles corpos materiais que ela está construindo. Então, isso varia muito de alma para alma, de ser para ser. Isso hoje, com certeza, aí existem muitas variantes que interferem e não se pode mais generalizar, e aí tem que ser visto caso a caso, né? É verdade que as crianças, para o momento de falar, esquecem suas vidas passadas? Ela está trazendo uma correlação entre o momento que a criança começa a falar e a perda dessa memória que ela traz dessa fase anterior à sua encarnação. Isso pode acontecer sim, porque quando um ser aqui começa a expressar a fala, isso já significa que esta alma já está mais encarnada dentro desses corpos. Então o fato já está mais encarnada nesses corpos, e já indica também que ela já desceu mais dentro dessa densidade da matéria. Com isso, então, essa consciência já pode ter se apagado em maior proporção. Mas isso tudo também é muito relativo. Não depende do processo da fala. Depende do desenvolvimento daquela alma, do desenvolvimento daqueles corpos que aquela alma habita, da habilidade, então, que a alma tem para lidar com todas essas energias. Mas, geralmente, pode se estabelecer, sim, uma correlação. Há quem diz que não só existe um ou outro homem neurótico, mas sim todo o planeta. Todos escutaram a pergunta e está dizendo que há quem afirme que hoje não é um ou outro que é neurótico, que toda a humanidade é neurótica. Quanto mais o indivíduo se deixa influenciar por essas condições externas, se deixa subjugar por essas condições externas, os ritmos, os interesses, as vibrações, as energias, ou seja, tudo aquilo que faz parte do jogo da civilização de superfície, quando mais o indivíduo se deixa encantar, influenciar por isso, mais ele pode entrar dentro desse rótulo que ele sugeriu. Mas, na medida que o indivíduo vai se desenvolvendo e vai se tornando menos influenciável, vai se tornando mais senhor dessas condições, dos seus corpos e das vibrações que vêm de fora, mais ele vai saindo dessa condição, mais ele vai usando todas essas circunstâncias para crescer, para amadurecer, para servir e para cumprir aquilo que ele tem que cumprir aqui nessa vida material, não é?